Olá, pessoal! Essa é a nossa última aula da semana, ok? Nossa quinta aula. E hoje nós vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo que já foi dado durante a semana, para que vocês não esqueçam, quer dizer, para que vocês fiquem bem tranquilos em relação ao conteúdo, ok? Vou fazer as apresentações dos slides e vou reexplicando tudo outra vez, para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto ao assunto da semana, ok? Vamos lá? Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora tá tudo certo. Pronto. Nós começamos a semana vendo o gênero textual crônica, né? Que, como eu disse anteriormente, narra um fato do cotidiano que envolve um ou mais personagens. A linguagem empregada é simples, para que todos entendam, informal e descontraída. Ou seja, uma linguagem de fácil compreensão, certo? Todos que leem uma crônica, eles vão entender o que é que aquilo está falando. Por quê? Porque a linguagem é uma linguagem simples, certo, gente? Vamos lá. O narrador pode ser um personagem da história ou um narrador observador. Ou seja, o narrador personagem é aquele que participa da história e o narrador observador é aquele que narra a partir da sua observação. Vamos lá. Coloquei também uma curiosidade sobre crônica, não é isso? A crônica começou a se desenvolver no Brasil em meados do século XIX, juntamente com o nascimento da imprensa no país. Dentre os primeiros cronistas brasileiros estão Machado de Assis e José de Alencar, que, como eu disse antes, vocês ainda ouvirão e também lerão muito eles. A palavra crônica em latim faz referência ao tempo, à cronologia. O nome crônica, no entanto, já era usado para designar outro estilo de literatura, desde o século XV. Na Europa medieval e renascentista, as crônicas eram textos que faziam relatos dos fatos históricos. É através das crônicas que eram escritas antigamente que hoje se tem muitos livros de história. Agora vamos para, a parte de ortografia, que nós também vimos na nossa primeira e segunda aula. A questão de palavras com pronúncia igual e escrita e significados diferentes, não é isso? Vamos lá. Aqui temos a palavra acento com C e a palavra acento com S, não é isso? A palavra acento com C significa o quê? Sinal gráfico. O O do vovô leva acento, né? Vocês viram que até na própria frase ele repetiu o nome acento com C. Já o acento com S, né, é o lugar de sentar-se. Esse acento está molhado, né? Esse lugar está molhado. Concerto com C, concerto com S. Concerto com C, ele se refere a espetáculo musical. O concerto a que assistimos estava belíssimo. O concerto com S se refere ao quê? A reparo, a consertar de verdade algo que esteja quebrado, estragado. Levei meus sapatos para o concerto, ou seja, os calçados estavam quebrados, estragados e foram levados ao concerto com S. Coser com S e coser com C. Coser com S é coser de costurar. É preciso coser todas estas roupas. É preciso costurar todas estas roupas. Coser com Z, no caso, significa cozinhar. Vovó gosta de cozer para toda a família. Ou seja, vovó gosta de cozinhar para toda a família. Eu também gosto de cozinhar para toda a família. Sexto, numeral ordinal. E sexto, no caso, balaio onde se coloca algo, né? Sexto numeral ordinal, vamos lá para o exemplo dele. Estou no sexto ano, não é isso? Quando a gente está na sexta-feira, aí tá, hoje é sexta-feira. Sexto, balaio onde se coloca algo. Os gatinhos estão no sexto, certo? Ou certo? Vamos lá.
Como podemos perceber no slide anterior, essas palavras possuem pronúncia igual e escrita diferente. Seu significado tem outro sentido e quem nos leva a perceber isso é nosso amigo dicionário. Através dele, descobrimos o significado de todas as palavras. Nada melhor do que o nosso amigo dicionário para que a gente perceba, né, a real escrita das palavras. Se a gente tiver em dúvida em relação à escrita, à classe gramatical, né, então é importante a gente ter o nosso amiguinho dicionário junto conosco, ok? Vamos lá. As palavras por quê e por quê, né? Como é que a gente vai usar? Onde nós vamos usar? Vamos lá. Por quê separado e sem acento equivale a por que razão ou por que motivo. Geralmente é usado no início de uma pergunta. Exemplo, por que você está triste? Por que junto e sem acento. Introduz uma explicação ou causa de alguma coisa. Em geral, é usado no início de uma resposta. Exemplo, por que você não me deixa jogar? Por que separado e com acento. Também equivale a por que razão ou por que motivo, mas é usado no final de frases interrogativas. Frases interrogativas são aquelas que têm o sinal de interrogação no final, ou seja, são perguntas, não é isso? Exemplo, você está triste por quê? Agora, por quê, junto e com acento. Sinônimo de motivo ou razão. Nesse caso, é um substantivo e é acompanhado do artigo o. Geralmente, quando o porquê vem desse jeito, a gente fala o porquê, né? Mas tem também outras maneiras. Vamos lá. Eu não sei o porquê da tristeza dela, né? Então, o que é que acontece? Nós estamos revisando esse slide, foram das 2 primeiras aulas da semana. Agora, nós vamos para o slide da segunda aula da semana, ou seja, da aula 3 e 4. Esse foi da aula 1 e 2. Agora, nós vamos para o slide da aula 3 e 4, ok? Vamos lá, vou interromper esse para colocar o outro slide. E agora vamos para a parte de ortografia, né? ESA e ESA, mais uma vez pronúncia igual e escrita diferente. Ficamos em dúvida por possuírem a mesma pronúncia? Ou ficamos em dúvida por possuírem a mesma pergunta, né? Estou afirmando que nós ficamos em dúvida por possuírem a mesma pronúncia. Mas podemos identificar o uso correto? Claro que sim, né, gente? Vamos lá. ESA com Z transforma adjetivo em substantivo. Exemplos: leve, adjetivo, leveza, substantivo, e assim por diante acontece com belo, beleza, esperto, esperteza, gentil e gentileza. ESA com S, utilizado para adjetivos pátrios e também indicar o feminino de substantivos e títulos. Aqui temos alguns exemplos também, né? Camponês, camponesa, francês, francesa, duque, duquesa. Aqui tem como é que eu posso dizer, uma observaçãozinha em relação ao ESA com S e o ESA com Z. Já as palavras nobreza e alteza escrevem com Z, pois são formadas a partir dos adjetivos nobre e alto. Ok, gente? Está entendido? Vamos passar para o próximo slide. Agora vamos para a parte gramatical. Não é isso que nós vimos na aula passada. A formação de palavras. Formação de palavras por composição e por derivação. A parte do assunto que compete ao 5º ano, ok? Formação de palavras por composição. Palavras compostas que são geradas pela união de outras palavras, ou seja, aquelas que possuem mais de um radical. Couve-flor, planalto, beija-flor, sexta-feira, mais uma vez sem hífen, girassol, etc. As palavras compostas podem ou não ter seus elementos ligados por hífen, certo? No caso da sexta-feira aí, como a tia falou anteriormente, ela esqueceu de colocar o hífen mais uma vez. Agora, a formação de palavras por derivação. Palavras derivadas são aquelas palavras formadas a partir de outras já existentes. Exemplo, pedreiro, floricultura, infeliz, alegremente. A derivação pode ocorrer com o acréscimo de um prefixo, ou seja, no início da palavra tem
um pedacinho ali que vai o quê? Vai tornar a palavra mais bela. Ou de um sufixo no final da palavra, ou de um sufixo e prefixo ao mesmo tempo. No caso, eu coloquei 2 exemplos aí. Infelizmente, e descongelamento. Não é isso? Pessoal, nós agora fizemos a revisão, certo? Das aulas da semana. Espero que vocês também revejam os textos que foram trabalhados na semana. Assim, fica mais fácil, né? Juntando o texto com a parte gramatical e a parte ortográfica, fica mais fácil você revisando tudo para que chegue na hora da prova, né? Da nossa avaliação. Aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão estar com tudo na cabeça. O importante é não acumular assunto, certo? Fiquem com Deus. Abraço bem apertado. Beijos. Até a próxima.